Olá, boa noite, pessoal. Quero ver quem tá aí para participar da nossa live hoje. Boa noite para todo mundo. Eu sou a professora Isabel. Oi, Suzana, seja bem-vinda. Desculpa, Suzane, seja bem-vinda. Eu sou a professora Isabel e hoje vamos ter uma live onde nós vamos conversar sobre a educação infantil. Como mediar na educação infantil. Suzane, aonde é que você mora, Suzane? É aqui de Florianópolis, Santa Catarina, São José. Oi, Gisele, do Plantão Mediação Escolar. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Julita, tudo bem, Julita? São Luís do Maranhão, Suzane. Que bom, fico muito contente. Hoje eu tô muito feliz, gente, pelos depoimentos que eu tenho recebido de várias seguidoras. Isso para mim é muito bom, porque mostra que o meu trabalho tem um significado, tanto para mim quanto para vocês, e isso importa muito. Que bom. Nós vamos começar então. Uma pergunta. Eu quero saber se vocês já conseguiram acessar o meu material que eu disponibilizei sobre os blocos lógicos. Então, tá lá disponível como usar os blocos lógicos, tudo mediado. São 7 atividades que eu proponho e todas elas são explicadas em vídeo e também no e-book. Tá lá, é só acessar. E hoje, quem quiser no final dessa live, mais no finalzinho, conversar comigo, é só colocar aí hashtag Isa me chama, tá bom? Espero, né, que todos vocês tenham se beneficiado dos vídeos que eu tenho produzido e começando a mediar. Não precisa mediar perfeitamente. A Eliane já conseguiu. Que bom, Eliane. Agora eu quero mostrar o que nós vamos trabalhar hoje com vocês. Vou pegar aqui, porque é um brinquedo. É um brinquedo lá da educação infantil. Esse aviãozinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar com ele. No caso, eu vou daqui a pouco mostrar uma imagem para vocês. Eu trabalhei com 2 aviãozinhos desse, tá? Mas qual é a minha intencionalidade com vocês? É explicar como se faz mediação cognitiva na educação infantil. Isso é possível? Sim, isso é possível. Olha só, quando a criança está brincando, tem um neurotransmissor que é ativado, chama acetilcolina. Ele é responsável pela atenção, pela memória e também ajuda na aprendizagem. Então, quanto mais brincar, melhor. E nesse momento que a criança está atenta ao brincar, é a melhor hora para a gente mediar também. Então, por isso que o contexto da educação infantil é o contexto muito apropriado para que a gente possa desenvolver algumas operações mentais. Desenvolver na criança essa habilidade de usar essas operações mentais. Por exemplo, identificar, classificar, o raciocínio hipotético, análise, síntese, são todas operações mentais que podem ser trabalhadas na educação infantil e que depois, no ensino fundamental, vai ser usado para aprender a ler e a escrever, porque são essas mesmas funções. Então, o papel da educação infantil é fundamental. Agora,
O espaço da educação infantil é um espaço onde deve oportunizar as crianças de brincarem livremente, mas também de brincar de forma intencional, que é onde entra a mediadora. A gente não pode perder essa oportunidade do encantamento, dessa atenção, dessa memória, estando sendo ativada lá na educação infantil, e a gente não dá um direcionamento para isso. Especialmente para a criança que tem uma deficiência intelectual, já com diagnóstico, né? Talvez você fique perguntando, mas será que é possível mesmo mediar na educação infantil? Lógico. E tem uma idade? Tem uma idade certa para começar a mediar? Olha, eu falo para vocês, quando a criança começa a ter uma forma de se manifestar, pode ser oral, né? Ou usando, para as crianças que não falam, por exemplo, usando imagens, para ela escolher o que ela quer comer no lanche, se é a maçã ou se é a banana, ou se ela quer ir para a sala de pintura, ou a sala de música, que ela tem a oportunidade de decidir, não o adulto decidir por ela, ou se ela quer tomar água ou suco na hora do almoço. Então, a criança que não oraliza, você pode usar pictografias para que aconteça uma comunicação. E a mediação é a mesma coisa. A criança não necessariamente precisa oralizar, falar, para que ela possa, para que você possa mediar. Você pode disponibilizar algumas respostas em imagens para que ela possa, então, optar. Por exemplo, cores, formas, né? Isso é importante. Então, é possível, sim. Sabe, eu dei essa explicação e eu tenho certeza que agora você está pensando, afinal, como é que ela faz isso? Sabe, quando você pensou isso, que eu acabei de dizer, você então se colocou cognitivamente recíproca a receber as minhas informações. Quando eu deixei claro qual é a minha intencionalidade, ensinar vocês ou mostrar, né, como se faz a mediação na educação infantil, e você ficou pensando nessa possibilidade, você então se sentiu recíproca a receber a informação. Ou seja, eu tenho a atenção de vocês. Isso não acontece de forma perceptiva pelo rosto ou pela minha voz. É, sim, cognitivamente, é uma ação cognitiva. Todo professor ou mediador, quando vai iniciar uma tarefa, deve deixar claro para a criança qual é a sua intencionalidade, para que a criança se sinta recíproca a receber aquela informação. Afinal, Forster fala o seguinte para a gente só aprende se a gente quiser. Entendeu? Então, nosso papel de mediadora é encantar essa criança e fazer com que ela construa um desejo por aprender. Eu fiz um rascunhozinho aqui que eu vou seguindo, né? Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. É essa aí. É esse aviãozinho. Só que eu tenho 2 aviãozinhos desse, né? 2 aviões. Esse aviãozinho ele também pode ser encontrado aí no mercado em forma de cachorro. É um bichinho qualquer. É aquele brinquedo de montar. Ó, que eu tô desmontando agora para que eu possa explicar como é que eu fiz a mediação hoje de manhã. Então, é isso aqui e a criança vai botando as partes e formando um avião, né? As crianças da educação infantil, 3, 4 anos, elas adoram isso. Agora, se você não tem... Você pode estar perguntando também, mas eu não tenho 2 peças assim. Eu só tenho um cachorro. Ai, que pena, só tem. Então, o que você faz? Você tira uma foto. Você tira uma foto para mostrar para a criança o avião inteiro. Porque o que acontece? Quando você entrega um aviãozinho desse para a criança, ela já tira a parte da frente do avião
e separa tudo. Separa tudo, depois tenta montar de qualquer jeito e ela pode ficar ali durante vários minutos brincando sozinha, sem intencionalidade, que é importante. Por exemplo, eu deixei em torno de uns 15 minutos, né? Acho que eram 10 a 15 minutos a criança brincando com esse aviãozinho, jogava para cima as peças, rolava para um lado, rolava para o outro. Mas o que eu fiz? Com isso eu quis saber se ela tinha familiaridade em montar e desmontar. Então eu sei que ela tem essa habilidade. Agora, qual era a minha intenção? Que ela pensasse sobre esse montar e esse desmontar. E aí eu perguntei o seguinte para a criança, já comecei com as perguntas, né? Hoje nós duas vamos brincar juntas. Então eu já disse, não é uma brincadeira que ela ia ficar sozinha. Ela ficou um tempo e a partir dali então ela ia brincar comigo. Aí, o que eu fiz? Eu mostrei o modelo de porque eu dei um aviãozinho para ela brincar e deixei o outro aviãozinho no meu armário. Depois desses 10 minutos, eu peguei o meu modelo e falei para ela, olha, eu trouxe esse avião, que é igual o que você desmontou. E eu quero que você observe esse avião. Esse que tá inteiro. E aí, depois disso, né, o que eu queria? Eu queria que ela comparasse o inteiro com o que ela tinha, que já estava todo em pedaço. Então, eu falei, ó, agora nós vamos fazer o seguinte. Esse avião inteiro é o meu. E esse que você desmontou é o seu. Vamos comparar o que o teu tem e o que o meu tem. Então, o meu serviu de modelo para a criança, então, observar e comparar as peças que ela tinha. Que nesse momento... esqueci de dizer, ela tinha de 3 anos e 8 meses, vai fazer 4 anos. Então, assim, ó, o que aconteceu? Eu tive que explorar detalhadamente todas as peças que ela tinha a partir do meu modelo. Agora que vocês já internalizaram o modelo, eu vou tirar essa imagem, mas vou deixar mais um pouquinho que algumas pessoas estão chegando ainda. O que eu consegui com a criança quando eu disse para ela, ó, esse é o meu modelo, que tá inteiro, e o seu, que tá dividido em pecinhas, né? Em pecinhas. Pecinhas com as cores. E eu queria que ela comparasse. Quando eu falei isso, ela então começou a ter atenção e foco, porque eu deixei claro qual era a minha intencionalidade, que eu ia brincar, mas que nessa brincadeira seria de comparar o avião que ela desmontou com o meu avião que estava inteiro. E aí eu tive o foco e a atenção dela, ou seja, eu coloquei um desafio, né? E aí logo em seguida eu perguntei assim, olha, eu quero saber como você vai fazer para montar um avião igual ao meu. E eu escutei o que ela tinha para me dizer. Primeiro ela disse que achava que não ia conseguir, que era muita peça, que estava tudo separado. Então nós conversamos um pouco, mas eu falei para ela o seguinte, olha, vamos imaginar quais peças você usaria. Primeiro você imagina e depois você separa do seu monte de peças. Por exemplo, para fazer a cabeça, para fazer o corpo. E assim eu fui fazendo com que ela pensasse sobre isso. Nilmara, é uma brincadeira dirigida. E na brincadeira dirigida é onde o mediador coloca o seu foco naquela função cognitiva que está com deficiência. E aí, trabalhando essa função cognitiva, a gente
conserta ela. A gente gera nas sinapses essa necessidade e causa, então, a plasticidade cerebral. Quando eu pedi para ela, imagine o seu avião sendo construído com essas peças, o que ela fez? O que acontece? Ela ativa uma operação mental chamada raciocínio hipotético. Quanto mais raciocínio hipotético ela construir, mais decisão ela poderá tomar e não esperar só pelos meus comandos. Põe essa peça primeiro, põe essa outra primeiro, porque é o que geralmente a gente faz. A criança quer montar, você vai lá, senta do lado dela só. Primeiro é o amarelo, depois é o verde, depois o azul, depois vem o vermelho, depois vem a asa, depois um amarelo, depois um verde. A gente mostra, às vezes até em casa a mãe faz isso. E não é isso que a gente quer, porque isso você está trabalhando só a coordenação motora de encaixe e a percepção. Não faz a criança pensar. E o mediador tem que fazer a criança pensar, mesmo que depois você ajude ela a montar o avião. Só que daí eu dei mais um desafio. Eu disse, olha bem para o meu modelo e veja qual é a peça que você tem que iniciar. Qual a peça você tem que iniciar? Porque para todas as bolinhas, os círculos ficarem um do lado do outro, eu preciso de alguma coisa. Que é disso aqui, ó. Né? O eixo. Eu preciso disso. Então você vai olhar e ver. Tem uma peça que é importante e que no meu não aparece. Você sabe qual é? E a criança não identificou. Então, o que eu fiz? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos por partes e não se preocupe. Eu vou te ajudar. Quando eu falo isso, não se preocupe que eu vou te ajudar. Eu estou trabalhando estou mediando duas coisas fundamentais, usando 2 critérios de mediação, que é mediação de otimismo, que eu acredito que ela é capaz, e competência também. Eu acredito que ela é capaz e ela também acredita que ela será capaz com a minha ajuda. Aí eu perguntei assim, vamos por partes. Quantas peças azuis tem o meu avião? Então, a gente vai contar. Então, ela descobriu que tinha 2 peças azuis, que uma é lá no final e outra tá ali mais ou menos no meio. E nós separamos. Depois, eu perguntei, essas 2 peças, elas são iguais? Elas são diferentes? Como é que elas são? O que elas têm bem no meio? Então, eu explorei. O que será que vai aqui no meio dessa peça? Quando eu falei isso, ela pegou isso aqui, ó. É isso aqui. Aí eu falei, será que é isso que não aparece no meu? Então, sabe, você vai levando a criança a construir a ideia, né? Que ela é competente para fazer sozinha. Só que nesse momento ela fez comigo. Em seguida, eu falei assim, qual dessas 2 peças você colocaria na colinha ou na pontinha do avião? Que é essa, né? Então, a primeira peça já foi colocada, que eu pedi para a criança colocar. Então, vamos colocar a primeira peça. E ela, então, fez a primeira peça. Ok. Quantas peças amarelas nós temos? Então, ela pegou no dela as 2 peças amarelas e eu perguntei qual a função dessas 2 peças amarelas. E ela não soube imediatamente me responder. Então, eu perguntei novamente. Olha o meu avião e veja onde é que essas 2 peças aparecem. E por que elas são importantes. Então, ela identificou e eu falei, agora pega o meu avião e coloca ele para frente e para trás e vê por que essas 2 peças são importantes. Tá vendo?
Eu até posso mostrar, mas eu não posso dizer aquilo que eu quero que ela fale. E aí ela disse, não, isso aí é para o avião ir para frente e para trás. É a roda do avião. Eu falei, você conhece mais algum brinquedo que também tem rodinha? Ele falou, carrinho. Eu disse, ótimo. E veja que não tem carrinho aqui na nossa cena. Quando eu perguntei isso, eu fiz a criança pensar em alguma coisa ausente, numa experiência que ele teve que está fora da nossa brincadeira. Isso a gente chama de transcendência. É a mediação de transcendência. E a gente separou as rodas. Depois eu perguntei, quantas peças vermelhas nós temos? E foram 3. Ó, e elas são bem diferentes. Certo? Elas são bem diferentes uma das outras. E eu trabalhei isso. Elas são iguais? Elas são diferentes? O que elas têm no meio? Para que será que serve esse buraco que foi feito na peça? O que você... Olhe para o meu avião, que é o modelo, e veja onde é que nós temos que botar esta peça. Quem é a peça que vem do lado dela? Daí, logo em seguida, ele falou, é essa peça que vai no avião. Ela, né? Ó, é essa peça que vai no avião. Então, a gente já montou 2 peças. Beleza? E nesse momento, quando ele acertou, eu falei... eu falei assim, olha... Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Tá vendo como é fácil? Eu falei que eu ia ajudar você a pensar e você tá pensando. Pensando em como montar o avião. Porque isso é importante. Eu tenho que deixar claro que a criança está acertando. Isso motiva. E aí eu fiz também com as peças verdes, né? Quantas peças verdes nós temos? Quando eu trabalhei as peças vermelhas, eu também trabalhei o tamanho das peças. Qual é a peça maior, qual é a peça menor. Aí eu trabalhei a grande, a pequena e a média, certo? Quando eu trabalhei as 3 peças, já trabalhei esse conteúdo aqui também. Depois, eu pedi para ela então que olhasse o modelo e veja... para ela ver se ela tinha todas essas peças. E nós separamos. Então, eu fui dizer, ó, aqui na parte que você colocou, as 2 que a gente já colocou, então, o que vem depois? Que peça vem depois? Olhe no modelo, olhe se você tem a peça e coloque. Isso foram 3 comandos diferentes. Veja bem. Ela tinha que olhar o modelo, ver se ela tinha a peça e colocar aqui. Para uma criança fazer 3, compreender 3 informações juntas é muito complexo. É muito complexo. Então eu tive que rever isso e fiz uma de cada vez. Olha, vamos pegar uma peça... Que cor é a peça que vem depois do vermelho? Amarelo. Então, vamos pegar as 2 peças que você tem em amarelo. Qual das 2 você colocaria aqui? E depois que a criança colocou, que ela achou que estava certo, não tinha problema algum, né? E não tem, né? Eu, então, problematizei. Como é que você tem certeza que esse lugar é o lugar da peça amarela? Com isso, a criança teve que fazer uma análise de novo, do passo a passo. Do passo a passo. E depois dela dizer, não, tá certo, eu disse, como é que você tem certeza que tá certo? Então, eu disse, só se nós compararmos com o modelo. Vamos lá comparar com o modelo? Você tem que comparar com o modelo. Vamos olhar o modelo. E aí ele foi. A peça azul tá aí? A peça vermelha tá aí? A peça amarela tá aí? Tá. E isso quer dizer o quê? Que tá certo. Mas eu não posso dizer. Quem tem que dizer é a criança.
Estão vendo que o processo cognitivo, ele é para realmente fazer a criança pensar e não o professor ou a professora dar a resposta. E depois, o que vem? Depois dessa peça que tem rodinha, qual a cor que vem? E aí a gente foi trabalhando sucessivamente o verde, né? Toda essa etapa até montar montar todo o esquema, certo? E aí eu falei para ele que nós tínhamos uma peça muito importante. Nós tínhamos duas peças muito importantes, que eram brancas. E se ele sabia o porquê que era importante. Por que era importante essa peça branca de dentro? E por que era importante essa peça aqui, que é a parte que fecha o avião? Por que isso é importante? Vamos pensar o seguinte, que eu quero que vocês pensem. Vou até tirar a imagem agora. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Tava tudo bem. A criança conseguiu fazer. E chega lá naquele momento, você faz uma pergunta que nem precisava. Precisava sim. Por quê? O nosso cérebro, quando um estímulo chega, e geralmente o mediador utiliza algo concreto, como um brinquedo, um jogo, uma contação de história, e o diálogo, a conversa, as perguntas. Cada vez que você faz uma pergunta para a criança, o que acontece? O neurônio pega aquela informação, né? Pega aquele estímulo, faz uma leitura para ver se aquilo é relevante ou irrelevante. Mas como a pergunta foi planejada, ela se torna relevante. Ele manda os sinais pelos dendritos até as sinapses que se ativam para se associar a outros neurônios e fazer uma rede de neurônios para dar uma resposta àquele estímulo que você fez. Ou seja, uma resposta à pergunta que você fez à criança. Quando as sinapses elas ficam calminhas, são coisas óbvias. Por exemplo, que cor é essa? Se a criança sabe as cores, é óbvio. Azul. Que cor é essa? Vermelha. Já é óbvio. Se a criança já sabe as cores, isso é óbvio. Agora, quando você faz uma pergunta, olha, qual a diferença entre essas duas peças vermelhas? Opa! As sinapses, elas saem a disparada, ativando todos os neurônios. Elas ficam completamente irritadas, porque foi recebido um estímulo e esse grupo de sinapses e neurônios, né? Eles não têm uma resposta imediata, mas eles querem dar uma resposta. E com isso, a gente causa na criança, no cognitivo da criança, o que a gente chama de plasticidade cerebral. Uma outra rota das sinapses vão sendo construída para dar conta daquela resposta. Por isso que eu acredito plenamente de que a criança com deficiência intelectual aprende desde que o mediador gere a necessidade do pensar. Com isso, as sinapses se organizam, que é uma capacidade do nosso cérebro, certo? E dá uma resposta. Então, nós temos aí nessa relação, nem sei onde que eu botei minha caneta, uma relação que chama de necessidade. Então, o mediador tem que gerar necessidade. O CA, que é o K de capacidade, a criança tem capacidade. E o cérebro vai se organizar para dar a resposta. Cientificamente, é assim que ocorre. E, pedagogicamente, é assim também. Então, eu quero conversar com vocês algumas coisas que eu trabalhei com essa criança. Por exemplo,
Quando eu obtive a atenção dela para a tarefa, que eu deixei clara a minha intencionalidade, ela se sentiu recíproca. Para eu conseguir a reciprocidade de uma criança, eu vou dar aqui uma fórmula mais rápida, que é antes de fazer essa tarefa que você vai planejar, você tem que ver se essa tarefa está dentro do hiperfoco da criança, ou seja, daquilo que ela gosta. E essa criança que eu atendi, ela adora montar e desmontar. Então, por aqui eu já ia ter a atenção dela. Fora isso, como já é uma criança que está lá na minha escola, que eu já tenho bastante contato, e durante a semana eu fui interagindo com ela em alguns momentos, eu consegui também ver a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe. Então, eu já sabia que ela sabia cores, formas, que ela sabia desmontar um avião, montar, ou desmontar um brinquedo e tentar montar. Só o que ela não sabia era pensar sobre esse brinquedo. Então, o avião que eu mostrei para vocês foi apenas, vou colocar ali de novo para as pessoas que estão chegando, esse avião que eu usei, esses dois, era um pretexto que eu utilizei para fazer a criança pensar. Porque essa é a função da mediadora. Fazer a criança pensar sobre o seu próprio pensamento. E com isso eu trabalhei identificação, comparação, eu trabalhei análise, o tempo todo eu trabalhei análise porque eu pedia para ela olhar o modelo. Então, ela tinha que analisar o modelo e ver se ela tinha as peças. Então, eu trabalhei com análise e síntese o tempo todo. E codificação e decodificação, porque era montar e desmontar. Trabalhei com ela também atenção e foco. Raciocínio hipotético, que é outra operação mental. Que quando eu perguntei para ela, né? O que você acha que essas rodinhas fazem? Onde é que essas rodinhas podem ser utilizadas? Como seria se você montasse esse avião? Então, essas perguntas vão ativando lá uma área específica que trabalha com as hipóteses. Isso é muito importante. Uma criança de 4 anos, ela domina um certo vocabulário, né? Então, as minhas perguntas, cada resposta que ela dava, eu acabei vendo o vocabulário, se ela já tinha vocabulário adequado, a dicção, porque às vezes a criança fala pouco e na mediação ela tem que falar bastante. E é ali que a gente vê se ela troca o R pelo L, se ela tem a linguinha mais travada, que a gente chama, se ela consegue contar para você o começo, meio e fim. A articulação das ideias, porque eu pedi explicações, então ela tinha que me explicar. Também trabalhei o tempo todo por meio do meu sorriso, do meu olhar, do meu acreditar nela, a questão do otimismo e competência. A Anabel está perguntando, é possível trabalhar pesquisas científicas desde a educação infantil, utilizando a transcendência das hipóteses? Show de aula. Obrigada, Anabel. E é isso mesmo. A criança... Agora, deixa eu terminar isso aqui, que depois eu tenho uma crítica e que talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Também trabalhei a comparação, né? O tempo todo. E no processo de alfabetização, a gente usa comparação. Sabe quando? Quando a gente compara um grafema, um fonema e uma pista sinestésica. Que quem já está acompanhando bastante tempo aqui as minhas lives e os meus vídeos, sabe o quanto eu fico batendo em cima dessa tecla. Não adianta você pedir para o seu filho fazer a letra A, vou até chegar bem pertinho aqui, de arroz, de feijão, de lã, de papel, de canetinha hidrocor. Não adianta, porque isso é só perceptivo.
Você tem que fazer ele pensar sobre essa letra. Então, você trabalha o som, a grafia e a pista sinestésica, que é a forma como a articulação pronuncia esta letra. Isso é importante. Então, quem quer trabalhar a alfabetização tem que compreender essa relação. Não adianta uma mãe pegar uma apostila, fazer da ponta a ponta a apostila junto com a criança, sem nunca ter perguntado para ela as coisas que são principais. Se ela sabe comparar, se ela sabe identificar, entendeu? Classificar, se ela pode levantar uma hipótese, se ela já viu aquilo ali em algum outro lugar, que é a transcendência. E o significado, que também é importante. Que significado teve para vocês essa nossa live de hoje? Se você sair da live de hoje sem nenhum significado, essa aula que a Anabel lhe colocou como aula não serve para nada. O que você aprendeu efetivamente? Né? Que lembranças daqui a 2, 3 dias você vai ter desse momento? Nenhum, porque não teve significado. Agora, se eu chamei a atenção de vocês para uma transcendência, para uma intencionalidade, vocês estão recíprocas a receber a informação. Nós construímos transcendências durante esse processo. Por exemplo, várias pessoas viram esse brinquedo e falaram: meu Deus, lá na creche tem um desse. Quando você pensou lá na creche que a creche tem um desse que você nunca usou para mediar, isso é uma transcendência. Quanto mais transcendência você fez nessa live, mais ela vai se tornar significativa. Ou seja, vai ter um sentido para você esse encontro. Para a criança é a mesma coisa. Esse encontro aqui vai ficar gravado no meu canal do Instagram, sim. Agora, qual é a crítica que eu gostaria de levantar para vocês? A criança, em alguns lugares, estados, municípios, elas passam 5 anos na educação infantil. Elas entram bebê e saem com 5 anos para ir para o ensino fundamental, né? De 5 anos até 11 meses. Em alguns lugares que eu já vi, já percebi, é proibido a letra. É proibido. É um espaço do brincar. O brincar livre. Ótimo. Eu acho que a criança tem o direito de brincar. Livre. Mas não só brincar 12 horas por dia. Você poderia tirar meia hora para mediar uma brincadeira. E isso faz toda a diferença quando ela vai chegar lá no ensino fundamental. Porque lá ela vai precisar das operações mentais, que é identificar, classificar, seriar, codificação, decodificação, raciocínio hipotético, raciocínio inferencial, raciocínio transitivo. E isso tudo pode ser trabalhado na educação infantil. Tá? Mas não é só você pegar e dizer assim, ó, tem um monte de pecinha aí, ó, coloca do menor para o maior. E a criança vai seriar. Não, não é o fazer, é o fazer mediado. Aí quando você deixa a criança fazer livremente, ela vai fazer e vai acertar ou vai errar. Mas o que faz a diferença é quando você faz as perguntas certas para fazer ela pensar. Aí sim você vai estar desenvolvendo as funções cognitivas necessárias para o processo dela de alfabetização depois. E eu quero aqui, se alguém quiser falar comigo, coloca aí agora ao vivo, hashtag Isa me chama que eu vou chamar. Então, olha só, enquanto isso eu vou falando para vocês. As funções cognitivas, elas são 28. Quando você conversa com a criança, você ativa as operações mentais e essas operações mentais vão ajudar nas funções ou na organização das funções cognitivas,
que são 28. Elas são divididas em 3 blocos. As funções cognitivas de entrada da informação. Isa me chama. Já vou chamar você, Adriana. A de entrada da informação, a de elaboração da informação e da saída da informação. A da entrada da informação que nós usamos aqui é percepção clara e precisa. Por que eu dei o modelo? Para a criança ter uma percepção clara e precisa de tudo que ela ia precisar para montar o avião. Identificação das peças, das cores e tamanho. Ela precisou fazer isso para ter uma percepção clara e precisa. Ela fez uma exploração sistemática, olhando sempre o modelo. Também ela teve precisão e exatidão nos dados. Quando eu pedi sempre para ela comparar cada peça que ela tinha com as peças que eu tinha no meu modelo. E outra coisa que eu trabalhei com ela é a percepção do espaço, que foi a localização de cada peça. Função de elaboração, perceber o problema a ser resolvido. O que temos que fazer? Eu disse, olha, nós vamos fazer juntas, ou juntos, né, um modelo, que é esse, desse avião. Então ela sabia. Eu não peguei as peças do avião e disse para ela montar um cachorro. Eu disse para montar um avião. E aí nós utilizamos um vocabulário, né? Ver que eu falava, compare, olhe, observe, cores, tamanho, forma, tudo um vocabulário que conforme eu for mediando mais vezes, ela já vai incorporando esse vocabulário. E na função da saída, que a gente chama, tem um transporte visual adequado, que é, eu falei para ela no final, né? Porque isso aqui é apenas um recorte do meu atendimento. Eu falei assim, ó, agora não olhe para o seu avião e não olhe para o meu. E a pergunta que eu te faço é, será que a gente conseguiu montar o avião igual? E aí ela tem que fazer esse transporte virtual que a gente chama, né? Nesse momento. E também no momento que ela faz transporte virtual é quando ela olhou o meu modelo e identificou as peças que ela tinha. Então se ela olhou lá que era o verde que ela precisava colocar, quando ela direcionou o olhar dela para as peças dela e ela identificou um verde, ela fez transporte virtual. E raciocínio hipotético. Então essas foram todas as funções que eu trabalhei nesse pequeno brinquedo. Então, assim, ó, não é a quantidade de tarefas que você... Já vou te chamar, Adriana. Que você vai fazer o seu filho. Não é a quantidade, é a qualidade do pensar. Vamos aguardando aí. Oi. Oi, Isa, boa noite. Tudo bem? Meu querida? nome é Adriana, sou aqui de Fortaleza, né? E estava aqui nas lives e graças a Deus te encontrei, achei interessante. Eu sou professora da educação infantil, né? E assim, infelizmente eu até peço desculpa, porque às vezes eu tenho uma definição, mas eu não sei bem se essa definição é coerente, né? Com relação a essa questão do... Eu ensino crianças de 5 anos, né? E assim, com relação à codificação e decodificação, você sabe que a gente, enquanto pedagoga, nessas universidades, hoje realmente a gente é só uma explanação, a gente vai aprender realmente atuando, né? Então, assim, essa pandemia, ela está tendo pontos positivos e negativos, onde eu estou fazendo, nesse instante eu não vou mentir para você, eu estava na imersão da aprendizagem com a Neurosaber, porque assim, você estava trabalhando a sua atuação enquanto professora da educação infantil de uma forma, eu acredito que inconsciente, de uma forma errônea, né? Com aquela questão, como você falou agora na live, do mecanismo de você só mostrar letra, 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 e hoje eu vejo o que é tão importante
você apresentar o som das letras, né? Que nós falamos através dos sons. Ela precisa ter essa percepção. Assim, foi maravilhosa a sua live. Eu vou lhe seguir agora, né? E assim, eu gostaria que você me explicasse. Eu vou até procurar uma canetinha aqui para eu anotar. Eu não sei explicar bem, se alguém me faz a pergunta, dessa questão da codificação e decodificação. Eu vou te dizer aqui mais ou menos como eu penso. A codificação, para mim, seria essa questão da visualização, letra e grafia. A decodificação seria o ato do ler, de você já juntar as palavrinhas e decodificar para a leitura. Eu não sei se é bem assim. Olha, a gente pode pensar em letras e palavras, como também podemos pensar em palavras e textos. Então, vamos pensar primeiro em letras e palavras. Então, quando você pega, por exemplo, uma palavra, dentro daquela palavra, ela é composta de vários códigos. Sim. E aí, a criança pode ler cada código. Que também eu posso dizer, Isa, que seriam os signos, né? Os chamados signos. Que são você espera eu pegar um caderno para eu anotar? Não, mas ó, calma. Se você vai me seguir, vai lá no meu Instagram, faça essa pergunta, certo? Porque várias professoras querem saber sobre isso. Eu preparo material para você com exemplos voltados. Você usa. Ai, que show, Isa, é show, maravilha. Eu te peguei agora, assim, foi assim, sei lá como foi, eu acho tão bom quando isso acontece, tanto que eu perguntei, eu botava o dedo e você apareceu. Meu Deus, onde é que ela é, Senhor? Não sei. Aí você botou aqui, eu tomara que eu lhe ache novamente, né? Aí tem como anota, então pode ir lá pegar uma caneta, anota. É EduSer. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu pegar a canetinha. Quando ela vai pegar, a gente vai conversando aqui. É muito importante o professor saber que a criança, quando ela vê uma letra, certo? Essa letra é totalmente arbitrária. Totalmente arbitrária. Isso, exato. Sentido, contextualizar essa letra. Exatamente. Quando ela dá o sentido, então, ela constrói realmente uma relação de significado. Então, nós temos o signo e o significado. Isso. Professora, você está ajudando muitas crianças. Obrigada. Esse é o meu propósito, sabe? O propósito do EduSer é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem das crianças. E como é que a gente faz isso? Aprendendo a eu também sou psicopedagoga, né? Tenho uma especialização, porém não atuante. Atuei um ano aqui, eu sou de Fortaleza pela BPP, mas faz um bom tempo, né? Então, hoje eu estou há mais ou menos uns 3 anos atuando no município aqui de Maracanaú, de Fortaleza, como professora da educação infantil. Então, assim, como eu falei para você, e até a forma de como você está abordando é de uma forma bem acessível, que a gente possa ter um entendimento, tá entendendo? Então, assim, eu estou assim, sei lá, muito feliz em ter lhe encontrado. Aí você... Gratidão. Gratidão. Escreve aí, ó, Edu de educação, EduSer. É tudo junto. EduSer 5.0. 5.0. Certo. Aí você quer que eu coloque em qualquer canal lá de comunicação, né? A mensagenzinha, manda lá uma pergunta para mim, ou num vídeo mesmo que você assistir, ou embaixo dessa live, um comentário, faz a pergunta, que eu vou elaborar um material todo específico para você, para te ajudar. Porque quando eu entrei, Isa, você já estava já no final. Eu disse, perdi tudo que ela falou. Tanto que eu perguntei, será que está gravado para que eu possa ver novamente, ouvir novamente? Que eu amei, eu vou lhe seguir. Aí você poderia, pelo menos assim, explanar um pouquinho, embora assim que eu terminar, eu já vou fazer minha pergunta para você fazer um conteúdo bem legal e explicar. Show de bola. Mas você podia fazer essa... Então, a codificação tem a ver com o código, né? O código que está ali embutido naquela letra, certo? O que ela representa. E a decodificação é você saber que aquele código ali
Vamos pensar na palavra, que eu acho que fica mais fácil para você. Quando você pega a palavra, você vê que ela é formada por vários códigos. Tá? E isso tem um sentido para você. A junção. Sim. Tem criança que consegue fazer a codificação, mas não a decodificação. Então, ela vê letra a letra e não faz a palavra. Porque assim, palavra, que na verdade ela tem uma sequência, né? Ela não pega a palavra por inteiro. Ela pega a palavra e faz a decodificação, parte a parte. Como assim? Como assim isso? Por exemplo, vou dar a palavra avião. Aí você diz para ele, ó, lê para mim. Aí ele fala ele vai fazer a decodificação. A, V, I, A e O. Ela lê os códigos. Ah, tá. Porque para mim fica difícil, né, Isa, assim, quando vocês falam dessa questão da consciência de som, porque eu estou preparando crianças ainda de 5 anos. Então, assim, fica difícil para quem já está no processo de alfabetização, quando vocês falam, fica mais fácil de absorver. Eu que sou da educação infantil, 4 anos, 5 anos, esse ano eu estou com crianças de 5. Aí eu não consigo perceber bem o que vocês falam, por isso que eu fiz a pergunta, porque é diferente, você está ainda trabalhando a consciência fonológica com essas crianças, sem apresentar a questão da palavra, é só o som. Então, quando você fala, é por isso que eu consigo... Mas mesmo assim, né, você pode trabalhar isso a partir do nomezinho deles. Sim. Então, você sempre vai dar 3 coisas para essa criança. A grafia, que é o grafema, né? Sim. O fonema, que é a fala. Sim. O fonema e a pista sinestésica. Já ouviu falar nas boquinhas? Articulação das bocas, o método das boquinhas, da Renata Giardini? Ou dos dedinhos. Também tem Sim. outro que é assim. Aí vai do que você achar que fica melhor para você. Então, por exemplo, quando eu explico o A, eu faço, especialmente para uma criança, por exemplo, que não oraliza. Para que ela possa perceber... Ver a articulação da boca. Então, assim, eu mostro o A, o som do A, e ainda digo, olha a minha boca. A. Sim. É diferente do E, I, O. I, O, U. Então, que, na verdade, o A também ele tem 2 sons, né? A, an, e O, não. O, né? Que acredito que você também... São articulação diferente. Agora, com as consoantes, às vezes a gente ensina um pouco errado. Quando a gente pega a letra, o B, né? A letra B do alfabeto, inclusive a gente fala assim, B. A letra B, a gente fala, mas o som é B. 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 Porque o B só é B se ele tiver o E. Sim, exato. Ai, que legal, Isa. Aí depois ela não entende como é que o B sozinho com o A vai dar Bá. Tinha que dar B. Exatamente. É o que eu não sei se você segue também a Carla Silva, né? Que ela fala B com A não é Bá, né? Eu não sei se você já viu. Não é? Então, é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo com as nossas crianças. Exatamente, principalmente nesse momento agora atípico que é o qual nós estamos passando. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu assisti um vídeo que uma seguidora mandou para mim, né? Que ela pegou de outro lugar lá. E a pessoa falava assim, ó. O G com A é Gá. Aí ela falava assim bem rápido. O G com A é Gá. O G com A é Gá. O G com A é Gá. O T com O é Tó. O T com O é Tó. O T com O é Tó. E aí, tadinhos. Aí depois ela falava a palavra inteira. O Z com A, Gató. Oh, Jesus! E era alfabetizadora. Entendeu? E às vezes a gente pode achar graça, mas olha o prejuízo da consciência fonológica que essa pessoa está produzindo. Mas eu não a condeno. Porque, às vezes, ela não teve uma formação adequada. Exatamente. Sabe, Isa, o que eu posso dizer para você, assim, eu sei que, assim, é o meu ponto de vista, tá? Assim, as formações a qual nós fazemos,
é teoria, teoria. A gente precisa de prática, a gente precisa exatamente disso aí que você está passando para a gente, esse método, essa didática, de como você vai apresentar. Ó, ele, assim, algumas coisas que eles falam, essa questão de rima, 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 e eu fico, mas como trabalhar? Rima desculpa, como ela falou, é cantar, cantar, mas as crianças não sabem. Ela vai reproduzir aquela música sem saber. Então, existem etapas que você trabalha a consciência fonológica, mas... Opa, travou. Travou. A gente vai continuar até ela ver que o computador não deu muito certo aqui para ela. Então, pessoal, continuando aqui, alguém fez uma outra pergunta para mim. Eu explico muito isso, a Nayara, muito bem. Eu vi que tinha uma pergunta. Ó, ela saiu. Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta aqui, a gente tem um tempinho. Professora, queria que você me ajudasse. Eu sei, Maura. Maura, eu já sei da tua dificuldade, da tua queixa, né? E eu vou estar conversando com você, tá bom? Não se preocupe. Eu vou estar conversando com você sobre isso. Inclusive, tem um aplicativo que eu gostaria de celular, que é bem fácil, é gratuito, e eu vou dar para você vencer essa etapa. Não te preocupe, eu vou estar passando essa semana para você. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Eu explico muito. Plantão. Professora, você está ajudando muitas crianças, obrigado. Deixa eu ver mais uma aqui. Entrou. Então, eu não vi muita pergunta aqui, mas... Ah, tá. Que maravilha. Agora eu entendo. Meu filho tem dificuldade de sentar e brincar. Claro. Está precisando que eu faça a mediação. Lógico. Gente, vocês imaginem que no ato de brincar, há uma substância no nosso cérebro que é espetacular, chamada acetilcolina. Na hora que a criança está brincando, esse neurotransmissor é ativado. E aí é onde a criança tem a atenção, a memória e aprende. Então, a criança aprende pelo brincar. Essa coisa que na educação infantil a gente não aprende brincando, não, a gente aprende brincando. Mesmo sem querer que a criança aprenda, a criança vai aprender. Imagina se você se tornar o mediador e aprender a fazer esse tipo de abordagem como eu estou explicando para você. Vai ser espetacular. Lógico que a nossa jornada enquanto mediadora não acaba aqui diante de uma atividade de aviãozinho, certo? Existe todo um preparo. Então, vocês podem assistir meus vídeos. Os meus vídeos são teóricos e práticos, porque não adianta encher vocês de teoria. A teoria vocês vão pegar na internet, a teoria vocês vão ler em livros. O meu objetivo é pegar a teoria, tentar deixar ela de uma forma clara e precisa, para que você ative as suas sinapses, faça transcendências, dê um significado e se transforme, se modifique. Então, o processo que eu utilizo para explicar para vocês é um processo mediado, mesmo sendo por um vídeo, mesmo à distância, né? E isso eu aprendi a fazer num curso que eu fiz fora do país, em 2003, e até hoje eu utilizo isso para orientar as famílias de como ajudar o seu filho, professoras, psicopedagogas e agora, mais atual, as neuropsicopedagogas. Porque isso é importante. Você aprender o que se faz. Para terminar, o último minutinho, eu quero agradecer a presença de todas e dizer para você, se você conhece alguém que necessita dessa orientação,
Compartilhe os meus vídeos, certo? Quanto mais nós formos, melhor. Porque nós temos que ser um batalhão de pessoas, de mulheres, que vão lutar pela ideia de que o nosso aluno com deficiência intelectual aprende. Então, quem levantar essa bandeira fará parte do meu grupo, porque esse é o nosso objetivo. Quanto mais mulheres levantarem essa bandeira, nós vamos mudar a realidade dessas crianças, elas vão ter uma inclusão verdadeira e que elas merecem. Espero que vocês tenham gostado da live e amanhã tem mais uma, hein? Espero vocês às 20 horas. Vou trabalhar alguma coisa voltada para a alfabetização. Um beijo grande, hein, gente? Até amanhã.